Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa aula de resolução de exercícios para o primeiro ano, né? Física, primeiro ano. E aí, uma primeira questão que aparece, né, na nossa resolução para a gente resolver é esse aqui, ó, questão de número 17. Numa indústria de ventiladores, dois novos modelos estão sendo projetados. O primeiro é para uso domiciliar. Trata-se de um ventilador sustentado por uma coluna com pás de raio 20 centímetros e que, por questões de segurança, não podem ter velocidade superior a 15 metros por segundo. O segundo é um grande ventilador industrial de teto, 10 kg, com pás de 90 centímetros de comprimento. O material de que é feito suporta uma força de até 8.100 newtons. Qual a frequência máxima em rotações por minuto que a equipe de projetos deve prever para cada um dos ventiladores? Então, olha só, a gente vai fazer primeiro a resolução dessa primeira parte, né? O primeiro é para uso domiciliar, trata-se de um ventilador sustentado por uma coluna com pás de raio 20 centímetros, que por questões de segurança não podem ter velocidade superior a 15 metros por segundo. Então ele quer que a gente encontre a frequência em rotações por minuto. Então olha só, a informação, né, que a gente tem aqui, a informação que a gente tem aqui é que trata-se de um ventilador de 20 centímetros de raios de pá. E a velocidade não pode ser maior do que 15 metros por segundo. Então, a gente vai ter, né, uma pá, né, nessa primeira parte, um raio igual a 20 centímetros. E a velocidade que esse ventilador pode girar, 15 metros por segundo. E a gente está querendo então achar a frequência, né? A pergunta é, qual vai ser o valor da frequência? Bom, a gente pode pensar o seguinte, ó, a velocidade com que um ventilador vai girar, ela tem uma formulinha para se fazer essa conta, né? A velocidade vai ser comprimento da circunferência. Ó, errei aqui. Vamos apagar. Comprimento da circunferência dividido pelo período. Né? Comprimento da circunferência dividido pelo período. Só que eu posso trocar período por frequência. Período e frequência, um é o contrário do outro. Então eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever comprimento da circunferência vezes a frequência. Então eu passo a ter na equação, ao invés de período, frequência. E eu quero achar a frequência. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa troca. Aí a equação de velocidade vai ficar igual comprimento da circunferência. Mas o que é comprimento de circunferência? Tem uma formulinha para isso. 2 vezes π vezes o raio. Isso tudo vezes a frequência. Né? Eu estou querendo achar a frequência. E aí eu sei que a velocidade que essas pás giram é 15 metros por segundo. Então aqui eu tenho 15 metros por segundo de velocidade. Isso vai ser igual a quem? 2 vezes. Eles pediram para usar π valendo 3. 2 vezes 3 vezes. O raio da circunferência eu sei, 20 centímetros. Mas eu não posso usar centímetro, porque aqui ó, a gente tem metro. Então eu não posso usar centímetro, eu tenho que passar para metro. 20 centímetros, 0,2 metros. Então aqui, ó, tudo isso vezes frequência. Então com essa continha aqui, eu vou achar a frequência. Né? Fazendo essa continha, joga todo mundo para o lado de lá, vai ficar 15 dividido por quem? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,2, 1,2. Isso tudo igual a f. Aí a nossa frequência, fazendo a continha, vai dar 15 por 1,2,
12,5. Só que aí é que vem o detalhe. Aqui eram metros por segundo, então nós vamos achar 12,5 ciclos por segundo. Só que ele não pediu para nós os ciclos por segundo, né? Se a gente for voltar lá no enunciado, aqui ó, ele quer as frequências em rotações, ciclos por minuto. Então a gente vai ter que fazer aqui uma troca, né? Nós não vamos poder falar de ciclos por segundo, mas ciclos por minuto. Aí é só fazer uma regra de 3. Se em 1 segundo são 12,5 ciclos, rotações, quanto que eu vou ter em 1 minuto? Se 1 minuto são 60 segundos. É só multiplicar por 60. Então, 1 segundo está para 12,5 ciclos, 60 segundos, que é 1 minuto, x. Então, a gente fazendo a continha, o x vai dar 1 vezes x, x. 12,5 vezes 60, né? 12,5 vezes 60, a gente vai achar então a frequência, que são 750 voltas por minuto, ou seja, 750 RPM, rotações por minuto. Bom, isso que a gente fez é para o primeiro ventilador. Agora a gente vai ter que fazer a conta para o segundo ventilador, né? Eram 2 ventiladores nessa história. Então, como é que a gente vai fazer essa conta para o segundo? Aí vai mudar um pouquinho. Como que vai ficar a conta, então, para o segundo ventilador, né? Essa conta, então aqui, ó, segundo ventilador. Ó, no segundo ventilador, ele fala para a gente sobre a força. Vamos voltar lá na questão, ó. Ele fala o seguinte, ó, o segundo é grande, ele tem uma massa de 10 kg, igual está aqui, as pás têm 90 centímetros e o material só aguenta 8.100 newtons de força. Então aqui ele me deu análise da força, ele não me deu análise da velocidade, ele me deu o dado da força. Então se você está num movimento circular, a força é força resultante centrípeta, FRC, força resultante centrípeta. E quando você fala de força resultante centrípeta, ela vai valer, no caso, 8.100 newtons, que é o valor máximo que o material aguenta. E força resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. A massa ele falou para a gente, né? Ele falou que esse ventilador tinha uma massa de 10 kg, né? Ele fala isso. Vezes a velocidade. Bom, ele não falou qual é a velocidade que ele gira. Velocidade ao quadrado. Isso tudo dividido pelo raio. Ele falou que o ventilador tinha 90 centímetros de raio. Então, 0,9 metros. Aí você pode me perguntar, mas essa conta aqui, Tonhão, ela vai dar para mim o resultado da velocidade. Eu não estou querendo velocidade, eu estou querendo achar frequência. Mas espera aí, se eu estou querendo achar frequência, por que eu vou achar a velocidade? Porque aí na sequência eu faço a conta. Então eu vou ter que fazer primeiro a conta da velocidade para depois fazer a conta da frequência. Então se resolvendo aqui, vai ficar 8.100 vezes 0,9, né? 0,9 dividido por 10. Isso tudo é igual a velocidade ao quadrado. Então, você fazendo essa continha aqui, você vai achar que a velocidade vai ser igual a 8.100 vezes 0,9 dividido por 10, e depois aqui ao quadrado você vai tirar a raiz. Então, já fazendo essa conta toda, vai dar 27 metros por segundo. Sabendo então a velocidade, eu vou usar a fórmula que a gente usou na outra questão. Aqui, ó, eu vou usar essa fórmula aqui que a gente usou na outra questão, né? Como assim eu vou usar essa fórmula? Essa aqui, ó. Velocidade 2π raio
vezes frequência. Essa fórmula que a gente usou aqui. Então, nós vamos usar na outra questão. Então, voltando aqui para outra questão, como é que vai ficar isso? Ó, vai ficar velocidade, né, vamos passar aqui um traço, velocidade é igual a 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência, né? Então, a velocidade nós acabamos de calcular, 27 metros por segundo. 2 vezes π, 2 vezes 3 vezes o raio, que a gente sabe que é 0,9, 0,9, vezes a frequência. Então, aqui de novo é só fazer a continha. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,9, passa tudo dividindo o 27. Então, vai ficar o resultado disso, né, vai dar 5 voltas por segundo. Agora, de novo, a gente vai precisar fazer a conversão, porque a gente tem 5 voltas por segundo, e eu preciso de rotações por minuto. Então, é só fazer de novo a regra de 3. Em 1 segundo, a gente tem 5 voltas. Em 60 segundos, a gente vai ter x voltas, né? Faltou um Lzinho ali. X. Então, seu x vai dar 5 vezes 60, 300 rotações por minuto. Então, aqui agora a gente achou a frequência do segundo ventilador. E com isso a gente resolveu essa questão de número 17. Tá? Espero que vocês tenham entendido essas duas continhas. Tá? Se vocês não entenderam, é só voltarem e assistir de novo. Ou qualquer coisa também pode me perguntar depois, tá? Mas tentem assistir de novo. Se não entenderam, é só tentar assistir de novo. Abraço, viu, gente? Valeu! Olá, estamos aqui de volta. Eu tinha pedido para vocês, né, meus alunos, fazerem a questão de número 18, mas essa questão de número 18, ela envolvia conceitos de potência e a gente ainda não viu isso. Então, a gente vai passar agora para a questão 19, tá? A gente vai passar aqui agora para a questão 19, e essa questão 19, ela fala lá, um engenheiro especialista em brinquedos de parques de diversão está planejando uma grande roda gigante. Ela será a grandiosa obra de engenharia, com 2.000 toneladas, 80 metros de raio, e poderá proporcionar uma bela vista da região do entorno para os seus passageiros, pois este é o seu principal atrativo para conquistar clientes. Uma pesquisa de mercado verificou que os passageiros gostam muito da ideia de apreciar a vista, o que será uma experiência satisfatória se a velocidade linear das cabines for inferior a 3,6 km por hora. Porém, não desejam um passeio que demore mais que 20 minutos, tempo total de uma volta. Qual a força centrípeta mínima e a máxima que devem ser imprimida na roda gigante para atender aos parâmetros colocados? Use π igual a 3. Então, olha só, tem algumas informações aqui que são importantes. Ó. Primeiro, 2.000 toneladas, 80 metros de raio. Então, são duas informações importantes. Outra coisa, diz que a velocidade, a experiência satisfatória se a velocidade das cabines for inferior a 3,6 km por hora. Então, essa aqui é a máxima velocidade. E ela pode ser lenta, de tal forma que ela demore 20 minutos para dar uma volta. E aí ele quer então a força centrípeta mínima e a máxima. A força centrípeta mínima vai ser na situação mais lenta, 20 minutos. A força centrípeta máxima vai ser na situação onde a roda gigante vai estar mais rápida, que é nessa velocidade de 36 km por hora, né? Essa velocidade aqui de 36 km por hora. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos ter que fazer a conta duas vezes da força centrípeta, máxima e mínima. Bom, para isso, né, vamos fazer o seguinte. Primeiro, relembrando qual é a equação
para se fazer cálculo de força centrípeta, né? Força resultante centrípeta é igual massa do corpo vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa da força centrípeta máxima e da mínima. Então vamos fazer primeiro a conta do valor máximo. Vamos fazer a conta do valor máximo. Então vai ficar força resultante centrípeta máxima, né? Força resultante centrípeta máxima igual a massa, né? Se a gente lembrar, a gente estava falando, né, na questão, né, a massa 2.000 toneladas, né? Igual está aqui, ó, a massa de 2.000 toneladas. O raio da curva, 80 metros. E a velocidade mais alta, 3,6 km por hora. Então, voltando, né, na questão, a massa são 2 toneladas. O que são 2 toneladas? Eu preciso passar isso para quilograma. Então, ó, cada tonelada, 1.000 quilos, né? Uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. Então, como são 2.000 toneladas, põe zero, ó, 2.000 toneladas, multiplicando por esses 1.000, né, que cada tonelada 1.000 quilogramas, então eu vou ter toda essa massa, 2 milhões de quilogramas, vezes a velocidade, né? Ele fala para a gente que a velocidade, a maior de todas, é 3,6 km por hora. E eu não posso esquecer que, né, 3,6 km por hora são exatamente a mesma coisa de 1 metro por segundo. Então eu tenho que fazer essa troca, né? A velocidade não pode ser em quilômetro por hora, é em metro por segundo. Então aqui, ó, velocidade ao quadrado, então eu vou ter aqui vezes 1 metro por segundo, isso tudo ao quadrado. Vai ficar fácil porque 1 ao quadrado é 1, mas eu não posso esquecer que tem o elevado aqui, né? Tem a potência. E o raio da curva? Se você lembrar lá na questão, o raio da curva era de 80 metros, né? Se você voltar lá na questão, você vai lembrar que o raio 80 metros, né? Aqui, ó, nessa parte aqui verdinho, 80 metros de raio. Então, voltando, né, lá na resolução, os 80 estão aqui. Então, você faz a continha. Sua força resultante centrípeta vai ser igual esses 2 milhões vezes 1 ao quadrado dividido por 80. Então, fazendo essa continha, você vai achar 25 mil newtons. Essa é a força resultante centrípeta máxima, né? Então, aqui a gente achou o valor máximo. Agora, na sequência, a gente vai fazer a conta do valor mínimo, né? Então, aqui, ó, para fazer a conta do valor mínimo, eu vou precisar da mesma equação, força resultante centrípeta, só que agora é o valor mínimo. A massa não vai mudar, né? Continuam sendo 2.000 toneladas, que são 2 milhões de quilogramas, vezes, agora tem um probleminha. A velocidade mínima, ele não falou para a gente. Então, essa velocidade ao quadrado, ele não falou. Isso tudo dividido pelo raio. O raio da curva continua o mesmo? Continua. É a mesma roda gigante, 80 metros. Mas essa velocidade ele não falou. Então eu vou ter que fazer a conta dessa velocidade. E eu sei que quando eu falo, né, de velocidade num movimento circular, tem aquela formulinha que é comprimento da circunferência dividido pelo período, né? Comprimento da circunferência é a distância que você percorre numa volta, 2 vezes o π vezes o raio. Isso tudo dividido pelo T maiúsculo, que é o período. Então, vamos fazer essa conta. 2 vezes π, vamos usar π igual a 3, vezes o raio. Quanto que era o raio da circunferência? 80, né? Eu tenho 80 metros de raio. Isso tudo dividido pelo período. E ele fala para a gente
que a roda gigante vai dar a volta em 20 minutos. Então, esses 20 minutos são o período. Mas lembre-se sempre, eu não posso usar minuto. Esse período aqui tem que estar em segundos. Então, eu vou ter que pegar esses 20 minutos e multiplicar por 60 segundos, que é o tempo de cada minuto. Então, 20 minutos vezes 60 segundos, eu vou ter ali 1.200, né, 1.200 segundos. Fazendo essa continha, né, 2 vezes 3 vezes 80, dividido por 1.200, eu vou ter uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Então, agora eu sei a velocidade. Eu posso substituir a velocidade aqui. Então, isso vai ficar como? Ó, essa conta vai ficar 2 milhões de quilogramas vezes 0,4, né, da velocidade, isso ao quadrado, dividido por 80. Então, eu vou ter aqui a força resultante centrípeta mínima. Então, força resultante centrípeta mínima vai ser igual, né? Vai ser igual, faz a continha, 2 milhões vezes 0,4 ao quadrado, dividido por 80. Né? Eu não vou ficar fazendo essa conta assim detalhada, mas fazendo a continha, isso vai dar 4.000 newtons. Esse é o valor da força resultante centrípeta mínima. Então, a gente tem, né, aqui a força resultante centrípeta máxima, 25.000 newtons. E aqui a gente tem a força resultante centrípeta mínima, 4.000 newtons, como ele havia pedido. Então, a gente encontrou as duas forças, né, como era a dúvida da questão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só voltar um pouquinho e tentar assistir de novo. E pode também me fazer perguntas depois, tá? Abraço para vocês.